A Artec apresentou recentemente o seu novo software Gesto ReviPre, software esse que está direcionado para a revisão de preços de obras públicas ou obras particulares. O Gesto ReviPre pode ser comercializado de duas formas. Integrado naquilo que é o sistema de gestão de empresas construtoras da Artec, Construto Profissional, e aí teremos um ícone que nos dará acesso às funções de revisão de preços, podendo-se realizar a revisão de preços sobre o orçamento realizado no Gesto. Com base nesse orçamento e com base nos autos de medição, ir-se-á então fazer a revisão de preços. De qualquer forma, o Gesto ReviPre também pode ser adquirido de forma individual e, através da introdução do plano de trabalhos previsto e do plano de trabalhos real de forma manual, pode-se fazer então a revisão de preços. Para exemplificar essas capacidades do programa, vamos realizar agora um pequeno exemplo. Começo por criar um novo fecheiro, aqui eu vou chamar, por exemplo, obra 03. Okay? E quando acedo à função de revisão de preços, aparece-me uma primeira caixa onde eu vou definir o mês de referência, o mês anterior à abertura das propostas, e o mês de início da obra, bem como a duração da obra. Vamos, neste caso, por exemplo, escolher como mês de referência para a revisão de preços o mês de janeiro de 2006 e como mês de início o mês de junho de 2006. Vamos aqui mudar o ano para 2006 e escolher então o mês de junho. A duração da obra, vamos dizer que é uma obra com uma duração de 5 meses. Seguidamente, o programa disponibiliza-nos já carregado em memória as fórmulas polinomiais oficiais que foram publicadas, nomeadamente as 23 fórmulas que aqui estão descritas, e pode-se selecionar a fórmula que se pretender, por exemplo, os edifícios, fórmula para edifícios de habitação. O programa irá assim carregar os coeficientes da fórmula polinomial de acordo com esta fórmula. Identificar também a empresa que realiza a revisão de preços, neste caso eu vou colocar o nome da Artec Portugal, o autor da revisão de preços, neste caso vou meter as iniciais, e uma designação para a obra. Vamos colocar, por exemplo, o edifício em Lisboa. A data do relatório, por pré-definição, aparece a data do próprio dia, mas poderíamos alterar essa data para o dia que pretendêssemos. Depois temos aqui também a possibilidade de personalizar todas as listagens, todas as fontes que são utilizadas nas listagens do programa. Também a nível de decimais, os valores e os coeficientes, com que número de decimais queremos trabalhar. Neste caso eu vou deixar os 6 para os coeficientes, que seriam a situação definida a nível da regulamentação. Quando faço aceitar, vai-me aparecer então a janela onde se vai processar toda a revisão de preços do programa. Se virmos de uma forma resumida, a introdução de dados realiza-se neste primeiro passo, depois a impressão de relatórios e a impressão de gráficos justificativos da revisão de preços. Dentro da pasta de introdução de dados, nós temos a escolha da fórmula de revisão, que já foi feita, já foi carregada automaticamente pelo programa, mas que pode ser personalizada pelo utilizador. Temos depois os índices de custos mensais, portanto, em função dos meses que se escolheram como mês de referência e como mês de início da obra, bem como a duração da obra, vamos ter aqui os índices de custos mensais associados a esses meses. O cálculo dos coeficientes de atualização para cada um desses meses. Os planos de trabalhos, sejam os planos de trabalhos reais, sejam os planos de trabalhos previstos. E a justificação dos cálculos da revisão de preços que forem feitas aqui no programa. Vamos também ter um resumo, um acerto das revisões, nomeadamente a comparação entre uma revisão provisória e uma revisão definitiva que o programa permite, portanto, realizar em simultâneo. Vamos começar pelo primeiro passo, que é exatamente a forma da revisão. O programa permite fazer a introdução de 2 tipos de fórmulas. Esses 2 tipos de fórmulas poderão ser utilizados para realizar uma comparação entre 2 possíveis fórmulas de revisão de preços, bem como para fazer uma simulação com uma fórmula provisoriamente e depois assumir quais as diferenças através da utilização de uma fórmula definitiva. No caso de utilizarmos então só coeficientes definitivos, não utilizarmos coeficientes provisórios, utilizarmos portanto só um cenário, ir-nos a aparecer aqui todas as informações relativas aos coeficientes que são possíveis de utilizar na fórmula polinomial. A fórmula polinomial é essa que está aqui descrita. E, portanto, nós podemos ver que toda a mão de obra,
seja uma mão de obra geral, ou global, como aqui aparece descrito, e que aparece na fórmula também identificada com a letra A. Essa mão de obra pode ser global ou pode ser, digamos que, o monómio da mão de obra desdobrado num polinómio, onde se podem indicar as várias especialidades da mão de obra que se consideram na fórmula polinomial. No caso da fórmula que escolhemos, portanto, vai existir apenas mão de obra global e vai ter um peso de 44% no custo global da obra. Portanto, utiliza-se um coeficiente de 0,44. Seguidamente temos então os materiais, ou seja, desde o material B01, que nós aqui indicamos como B, B', B2' e aqui como B01, 2, 3, por aí fora, que começa, portanto, nas britas, os valores também que vêm todos na legislação, e que vai terminar exatamente no material nas tintas para construção, para construções metálicas. E, portanto, para a fórmula em questão, existem vários materiais que têm os seus coeficientes ativados. Nomeadamente, podemos ver aqui que os inertes 2%, ladrilho e cantaria de calcário e granito 1%, produtos cerâmicos vermelhos 5%, azulejos e mosaicos 2%, e, portanto, estão aqui todos os coeficientes da fórmula polinomial F01 da primeira para edifícios de habitação que foram escolhidos. Também a parcela relativa aos equipamentos de apoio aparece aqui, neste caso com 2%, e a parte não revisível da fórmula também aqui indicada. No fim, temos vários parâmetros, nomeadamente o total dos coeficientes, neste caso 1 será o total dos coeficientes, o que seria de esperar. E temos também o total da mão de obra, ou seja, a mão de obra tem um peso de 44% no total desta obra. Os materiais terão o peso de 44% também. O equipamento terá um peso de 2% e, portanto, os restantes 10% é a parte não revisível da nossa obra. Esta fórmula, apesar de ter sido selecionada de forma automática e carregada de forma automática, pode ser editada. Portanto, eu posso chegar aqui e introduzir qualquer novo valor ou modificar os valores já existentes. Okay? Temos aqui já a repercussão sobre os valores de controle ali em baixo. Vou apagar então esta informação e aceitar a forma tal e qual como ela está. Depois temos a questão dos índices de custos mensais. Os índices de custos mensais podem ser definitivos, para uma revisão definitiva, ou podem ser provisórios para uma primeira revisão provisória e depois acerto das duas situações. Esses índices de custo definitivos, portanto, vão ser carregados de forma automática. Neste caso, foram carregados para os materiais, para a mão de obra e para os equipamentos que existem na fórmula que foi escolhida. E temos aqui os seus índices de custo para o mês 0, o mês de referência, que foi de janeiro de 2006, que nós escolhemos, e depois para os 5 meses de duração da obra, ou seja, desde julho até outubro de 2006, estão aqui representados os índices de custos. Estes índices de custos são automaticamente carregados pelo programa e são fornecidos de forma periódica aos nossos utilizadores, de modo a que não tenham que os introduzir manualmente. De qualquer forma, se o utilizador pretender utilizar qualquer outro índice de custos, pode editar os valores que aqui estão nas células respectivas e utilizar os índices de custo que pretenda. Tendo definido a fórmula de revisão e tendo os valores dos índices de custos, é possível chegar à informação sobre os coeficientes de atualização. Mais uma vez, coeficientes de atualização para uma revisão de preços definitiva ou coeficientes de atualização para uma revisão provisória. E podemos reparar, por exemplo, que temos aqui na mão de obra global o nosso coeficiente que vai sendo afetado em função dos índices de custos mês a mês. E, portanto, o mesmo se passa com os materiais e com os equipamentos e mão de obra. E, portanto, este, digamos que é uma parcela que resulta do cálculo das informações anteriores. Passamos então para o passo seguinte, a introdução de dados, que é a introdução dos planos de pagamentos e dos planos de adiantamentos, caso existam adiantamentos nesta obra. E nos planos de pagamentos vamos começar pelo plano de pagamentos previsto, ou dos trabalhos contratuais. E vamos indicar, por exemplo, que no mês 1 teríamos previsto fazer 20 mil euros de obra. No mês 2 poderíamos também ter 20 mil euros de obra para fazer. No mês 3 o mesmo valor. No mês 4 o mesmo valor. No mês 5 também os 20 mil euros. E se formos verificar, na última coluna, iria-nos aparecer então a informação do total dos trabalhos previstos, neste caso os 100 mil euros
20 mil euros cada mês, daria então esses 100 mil euros. Depois vamos indicar os trabalhos que realmente foram efetuados. Vamos indicar que no primeiro mês cumpriu-se com aquilo que estava previsto e fez trabalhos na ordem dos 20 mil euros. Vamos indicar que no segundo mês também se fez os trabalhos que estavam previstos e fizeram-se então mais 20 mil euros. Vamos supor que no terceiro mês existiria um atraso nos trabalhos e vamos meter ali 10 mil euros. E no mês 4 iríamos ter então 35 mil euros de trabalhos, okay? Resultando, portanto, no adiantamento da obra. E finalmente, no último mês, espera-se então o acerto para 15 mil euros. Podíamos indicar também aqui os trabalhos a menos que existiriam, e esses trabalhos a menos iriam afetar o mapa de trabalhos contratuais previstos. Poderíamos também registar os trabalhos a mais, embora não tivessem influência aqui na revisão de preços, ficariam só como registro. E poderíamos também introduzir os trabalhos não previstos, que ficariam também só como registro, não tendo influência neste cálculo que se está a efetuar. Posteriormente, poderia abrir um novo fecheiro e aí realizar a revisão de preços de trabalhos a mais de forma individual e também de trabalhos não previstos de forma individual. Se houvesse materiais que tivessem sujeitos a importação ou equipamentos que tivessem sujeitos a importação e tivessem formas de revisão específicas para a importação, poder-se aqui também introduzir os seus respectivos planos e tínhamos também anteriormente a possibilidade de ter introduzido os seus índices de importação, os índices de custo de importação, quer para a revisão definitiva, quer para a revisão provisória. Mas regressemos então aqui ao nosso quadro dos planos de trabalhos. Portanto, podemos constatar que temos aqui o plano de trabalhos contratual, trabalhos previstos, e o plano de trabalhos real. E, portanto, temos aqui os desdobramentos dos trabalhos, ou seja, estavam previstos 20 mil no primeiro mês e foram cumpridos 20 mil. Portanto, tudo bem. No segundo mês existiu informação de 20 mil euros de trabalho real também realizado e, portanto, no segundo mês houve 20 mil euros de trabalhos realizados. No terceiro mês já só se realizaram 10 mil euros e, portanto, o programa indica que no mês 3 a revisão, o valor a considerar na revisão é de 10 mil euros e indica que temos o estado da obra em atraso. E pergunta, inclusive, se o atraso é devido ao adjudicatário ou não, de modo a fazer os devidos acertos na revisão de preços. De reparar que no mês 4 temos então 35 mil euros de trabalhos e, portanto, o programa vai distribuir os 35 mil euros de trabalhos de acordo com aquilo que estava previsto. Ou seja, os 10 mil euros que estavam em atraso vão ser colocados no mês 3, os 20 mil no seu respectivo mês, no mês 4, e os 5 mil restantes no mês 5. Portanto, toda esta distribuição de trabalhos de acordo com aquilo que estava previsto no plano de trabalho irá ter influência no cálculo final da revisão de preços. Finalmente, no último mês, então, os 15 mil euros de trabalhos realizados. E vamos avançar para o cálculo da revisão de preços. E, portanto, aqui poderemos analisar com maior pormenor aquilo que o programa fez. Portanto, ele recorda, em células não editáveis, aquilo que foram os planos de trabalhos previstos e reais, e depois recorda-nos também o desdobramento dos trabalhos, tal qual como estivemos a analisar, e coloca ao lado o coeficiente de revisão do respectivo mês. E, portanto, podemos ver que no primeiro mês tinham sido previstos 20 mil euros de trabalhos, tínhamos um coeficiente de atualização de 1.017844 e, portanto, será por esse valor que irá ser feita a revisão de preços. Portanto, os 20 mil passariam a ser 20.356.880 euros. No mês 2, temos também uma situação em que a obra está vendida, portanto, existe 20 mil. O coeficiente de revisão do mês 1 mantém-se. O coeficiente de revisão do mês 2 ou dos trabalhos reais, que está o plano de trabalhos real acumulado, valia 50 mil euros, o plano de trabalhos previsto valia 60 mil euros. Atraso esse que foi recuperado no mês 4, passando para um plano de trabalhos previsto de 80 mil euros e um plano de trabalhos real de 85 mil e que no fim se realizou então o acerto a nível de plano de pagamentos previsto e real. Esta situação também podia ser vista em termos parciais, em vez de serem termos acumulados, vermos também o andamento em termos de trabalho, de valores parciais. O próprio pagamento ou a distribuição dos trabalhos pelos meses previstos estaria representado graficamente. Por exemplo, no mês 1
não existem atrasos, portanto, todo o trabalho que foi efetuado é revisto com o coeficiente do mês 1. O mesmo sucede no mês 2, todos os trabalhos do mês 2 são revistos com o coeficiente do mês 2. No mês 3, todos os trabalhos realizados são também revistos com o coeficiente do mês 3. Mas, por exemplo, no mês 4, como existem trabalhos em atraso, há uma parcela, neste caso de 10 mil euros, que é revisto com o coeficiente do mês 3. Há uma parcela de 20 mil euros que é revista com o coeficiente do mês 4. E há uma parcela que é revista com o coeficiente do mês 4, mas que corresponde já a trabalhos do mês 5. Portanto, essa informação também pode ser aqui representada graficamente. Depois, alguns outros gráficos que poderiam ter interesse ver representados. Podíamos ver, por exemplo, os valores das revisões provisórias e definitivas. Portanto, vermos aqui que existem no mês 1 diferenças entre aquilo que é a revisão provisória e a revisão definitiva, uma vez que mexemos nos índices de custos no mês 1. No mês 2 também houve diferenças, também tínhamos alterado alguns índices do mês 2, mas no mês 3, no mês 4 e no mês 5 que não mexemos nos índices de custos provisórios e, portanto, eles estavam iguais àquilo que eram os índices de custos definitivos, não existe diferença entre aquilo que é a revisão definitiva e a revisão provisória. Isto a nível de parciais, mas podíamos ver esta mesma informação também, mas em valores acumulados, e inclusive comparando com aquilo que eram os trabalhos que estavam previstos a nível de plano de pagamentos e de plano de pagamentos real. Portanto, trabalhos contratuais e trabalhos realmente efetuados. Okay? Portanto, toda essa informação também aqui representada graficamente. Também a evolução dos índices económicos poderiam ser apresentados para todos os materiais, para a mão de obra, para os equipamentos, em gráficos respectivos, que poderão ser gráficos de barras ou poderão ser gráficos de linhas, mostrando a evolução dos índices económicos. Por exemplo, aqui temos a informação do valor do índice económico no mês 3 para a parte de caixilharia. Portanto, tínhamos a possibilidade de trabalhar e de analisar exatamente os gráficos, quer na situação de barras, quer na situação de linhas. E, portanto, com todas estas informações era possível fazer a revisão de preços de obras de uma forma bastante simples. Também era possível ter em conta todos os adiantamentos que fossem realizados relativamente ao pagamento da obra. Segundo o Decreto-Lei 6 de 2004, existe a possibilidade de fazer adiantamentos para pagamento da obra, e esses adiantamentos podem ser realizados para a aquisição de materiais gerais, generalidade dos materiais, sem especificar, e, portanto, aplicar-se a uma fórmula, que aqui está indicado, que dará origem a um fator corretivo que será aplicado sobre a fórmula de revisão para os meses posteriores a esse adiantamento. Mas também permite adiantamentos para a compra do material específico, e, portanto, também aqui existe uma fórmula que está aqui indicada. Existe uma célula para introduzir o valor do adiantamento e existe uma outra célula para escolher qual o material que estamos a adquirir com esse dinheiro do adiantamento. Okay? Ou então a possibilidade de ter um adiantamento para a aquisição de equipamentos de apoio ou aluguer de equipamentos de apoio. E, portanto, também sujeito a uma fórmula específica que vai dar origem a um fator corretivo que irá ser multiplicado pela parcela respectiva na fórmula polinomial da nossa obra a partir do mês em que se realiza o orçamento. Aliás, a revisão de preços. E vamos então colocar aqui, por exemplo, um valor de adiantamento de 10 mil euros no primeiro mês da obra. E, portanto, reparem que passa a existir um fator corretivo de 0,727512 que será aplicado a todos os materiais, uma vez que é um adiantamento para a generalidade dos materiais. Portanto, irá multiplicar a fórmula polinomial, todos os coeficientes da fórmula polinomial que são relativos a materiais irão ser multiplicados por este valor, e à parte não revisível dessa mesma fórmula irá ser somado este valor que aqui está representado. E, portanto, iremos ter assim em conta na revisão de preços os adiantamentos que forem realizados durante a nossa obra. E, portanto, essa informação terá, é claro, efeitos naquilo que é a nossa fórmula utilizada a nível do programa. Reparem que a parte não revisível no mês inicial é de 0,10, mas a partir daí passamos a ter, então, somados os 0,125 que vinham do adiantamento, e passamos a ter
uma parte não revisível de 0,225. Portanto, aplicam-se aqui também os efeitos dos adiantamentos realizados ao longo da obra. Como se vê, a estrutura do programa é bastante simples, bastante linear. A informação está constantemente visível e bastante bem explicado, todo o processo de revisão de preços. Além disso, está ilustrado com relatórios bastante elaborados e bastante explicativos, bem como ainda com gráficos ilustrativos das situações calculadas. Penso que a curva de aprendizagem é bastante pequena, portanto não tem nada de difícil a aplicação deste programa e tem algumas particularidades interessantes, como a possibilidade de fazer em simultâneo a revisão provisória e a revisão definitiva e comparar os dois termos, ou comparar duas fórmulas polinomiais para a mesma obra e ver quais são as diferenças a níveis de pagamentos. E também tem a possibilidade de pegar no programa e introduzir qualquer nova fórmula que eu pretenda, introduzindo aqui os respectivos coeficientes, inclusive acrescentando novas mãos de obras, novos materiais e novos equipamentos, caso queira, à fórmula polinomial para fazer a revisão de preços. De salientar que, ao longo do trabalho, conforme vamos trabalhando nas caixas de diálogo, vai sempre aparecendo aqui um texto que explica os valores que são pedidos para cada uma das situações. Por exemplo, aqui estão os coeficientes da fórmula polinomial, identificados com a letra A, que serão os respeitantes à parte da mão de obra. Se formos aqui ver a explicação que vem na legislação, indica exatamente essa situação. A, B e C são os coeficientes correspondentes ao peso dos custos da mão de obra, dos materiais e dos equipamentos, e, portanto, é essa situação que aqui está descrita. Portanto, toda a identificação da fórmula, bem como os parâmetros, por exemplo, a indicação de que deverá ter que ser igual à unidade na fórmula inicial. Okay? Também a indicação que o monómio da mão de obra poderá ser desdobrado em polinómio, que é o caso que temos aqui várias profissões associadas à mão de obra, embora não estejam a ser utilizados coeficientes para essas situações e, portanto, estejamos a utilizar só a parte do monómio da mão de obra. Mas, portanto, conforme se vai avançando nas caixas de diálogo, vai sempre havendo aqui um texto explicativo para ajudar a enquadrar a nível legal aquilo que estamos a introduzir nos nossos quadros do programa GEST ReviPre. A Artec apresentou recentemente o seu novo software GEST ReviPre, software esse que está direcionado para a revisão de preços de obras públicas ou obras particulares. O GEST ReviPre pode ser comercializado de duas formas: integrado naquilo que é o sistema de gestão de empresas construtoras da Artec, Construto Profissional, e aí teremos um ícone que nos dará acesso às funções de revisão